Étienne La Boétie, francês, nascido no dia 1º de novembro de 1530 em Irlande, região do sudoeste da França. Faleceu em 18 de agosto de 1563. Foi juiz, escritor, anarquista, além de poeta e humanista. Pertencente a uma família aristocrata, seu pai era oficial do rei da região Périgord e sua mãe era irmã do presidente do Bordeaux Parlement. Porém, ainda muito jovem, ficou órfão e, portanto, foi criado por seu tio. A obra mais conhecida de La Boétie é chamada O Discurso da Servidão Voluntária, escrita no século XVI. Tomai a resolução de não mais servirdes e sereis livres. Não vos peço que o empurreis ou o derrubeis, mas somente que não o apoieis. Não tardareis a ver como, qual colosso descomunal, a que se tira a base, cairá por terra e se quebrará. Somos nós que lhe conferimos poder, mas se o tirano ou os corruptos, se preferir, podem ser derrubados, por que então aceitamos ser explorados? Em um folheto, La Boétie escreveu sobre a servidão voluntária e explicou que o povo se sujeita à servidão. Como Marilena Chauí fala em seu livro Contra a Servidão Voluntária, Boétie, ao invés de contar sobre os tiranos, ele foi aos tiranizados e, ao questioná-los sobre a obediência, a resposta comum é que os tiranos, em tese, dominam a sociedade por terem poder. O autor afirma também haver 3 tipos de tiranos: os que obtêm o poder pela força das armas, aqueles que os herdam por sucessão de raça e os que chegam ao poder por eleição do povo. Mas com pouca atenção vemos que eles são homens como qualquer outros, e a explicação para que eles consigam um controle é simples. Nós demos aos tiranos nossos olhos, mãos, pés, honra e família. Demos a eles a decisão de nossas escolhas. De acordo com a obra e o livro da autora que analisa, todos nós somos tiranetes. Cada um de nós quer comandar e submeter o que está abaixo de nós. O tiranismo existe por conta da sociedade, que está construída com base nele. Como diz Boétie, nós não queremos a liberdade. Como explicar que ele tenha milhões de olhos nos vigiando? Que ele tenha milhões de orelhas nos espionando? Como explicar que ele tenha milhões de mãos que nos esganam? Milhões de pés que nos pisoteiam? De onde veio esse corpo fantástico do tirano? E ele diz, mas fomos nós que demos para ele. Na obra Discurso sobre a Servidão Voluntária, o autor francês Étienne de La Boétie se sente motivado a refletir sobre o conceito e o que vem a ser, na prática, a liberdade em um contexto social. Porque, devido a inúmeras imposições ditadas em uma ordem de minoria para a maioria, essa maioria oprimida se cala de forma gradativa, perdendo a ousadia em meio a um combate. De acordo com La Boétie, há como resistir à opressão, e a saída é cruzar os braços para o tirano. Cercando a discussão, encontra-se vários questionamentos. Por que uma dominação de uma maioria por uma minoria? Por que se aceita obedecer? Por que se abre mão da capacidade de decidir? Até que ponto o sujeito é livre? Para o historiador e professor brasileiro Leandro Carnal, o que ocorre, na verdade, é a sensação de prazer pela submissão, não pela liberdade. A proposta de Boétie, então, é cantar o hino da condição de ser livre. Estudando La Boétie, eu encontrei Ricardo Antunes, um escritor brasileiro, professor titular de Sociologia no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, que fez seu livro O Privilégio da Servidão, o Novo Proletariado do Serviço na Era Digital. Aborda em 4 partes o que se passa nos dias da servidão de hoje e o que mudou nesses 42 anos de cenário mundial, e sobretudo brasileiro, com o advento tecnológico e capitalista, onde em cada parte ele vai pontuando e decorrendo de todo o processo capitalista e o que ele gerou nos dias de hoje, e se existe esperança de mudança para esse cenário em que vivemos, ao qual há essa luz no final do túnel. Que nome se deve dar a esta desgraça? Que vício, que triste vício é este? Um número infinito de pessoas não a obedecer, mas a servir, não governadas, mas tiranizadas, sem bens, sem paz, sem a vida que possam chamar sua. Suportar a pilhagem, as luxúrias, as crueldades, não de um exército, não de uma horda de bárbaros, contra os quais dariam sangue e a vida, mas de um só. Não de um Hércules ou de um Sansão,
mas de um só indivíduo. A servidão voluntária questiona a ideia de que uma pessoa tenha controle sobre muitas pessoas. Essa realidade pode ser vista até mesmo no mercado de trabalho, onde a maioria das contratações é feita através de indicação. Ou seja, uma pessoa te faz um favor hoje visando um benefício futuro. E as pessoas ajudadas, por gratidão ou lealdade, devem submissão e obediência à pessoa que as ajudou. Outro caso são as ditaduras, que através da violência exigem uma obediência religiosa ao seu líder. Outra forma da servidão pode ser vista sobre a alienação intelectual através das redes sociais, onde uma única pessoa propaga uma ideia e exalta suas qualidades de forma tão massiva que faz com que as pessoas só enxerguem o lado bom dessa ideia e achem que essa ideia é a única aceitável e viável. O responsável é você. É o povo que se escraviza, que se decapita, que podendo escolher entre ser livre e ser escravo, se decide pela falta de liberdade e prefere o jugo. É ele que aceita o seu mal, que o procura por todos os meios.